Gostaria que você orasse comigo, mesmo que apenas de olhos fechados na tua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo alimento colocado à mesa. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia que se passou. Para alguns de nós foi um dia desafiador, ó Pai, talvez de turbulências e tempestades. Mas que bom que nós temos a oportunidade de estarmos aqui agora, reunidos como igreja na tua presença. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, limpa-nos de qualquer coisa, atitude que fizemos que feriu a tua santidade, o teu coração. Leva-nos, ó Deus, a águas tranquilas nessa noite, aos seus pastos verdejantes, e que a tua palavra, Senhor, possa vir de encontro ao nosso coração para fazer com que tenhamos compreensão da vida, compreensão de quem tu és, Senhor, e que também de alguma maneira nós possamos encontrar destino, Senhor, em ti. Vamos falar de um tema que eu acho que é a base de tudo, porque lá no Éden as coisas começam a partir de uma família e hoje estamos aqui lutando pela nossa família. Eu quero abençoar todos os lares nessa noite, todos os filhos, todos os cônjuges, eu quero abençoar os pais, as mães, eu quero abençoar essa família agora que está sendo representada por alguém, ou quem sabe essa família que está inteira nos assistindo nesse momento. Nós queremos entrar dentro dessa casa agora nessa noite, ou quem sabe essa pessoa está ouvindo no carro esse devocional, seja o lugar que essa pessoa estiver nesse momento, nós queremos, ó Deus, como uma voz profética, uma voz sacerdotal, abençoar a vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa esteja passando por conflitos, ó Deus, por desgastes espirituais, emocionais, físicos, ou quem sabe está enfrentando uma grande escassez no celeiro dela. E Deus, eu entendo que toda vez que tu permite que um grupo se reúna na tua presença, é porque tu tem algo a falar, é porque tu tem algo a fazer, é porque tu tem predisposição para nos abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, que este dia fique marcado em nossa vida, um dia de conhecimento, de restauração espiritual, restauração emocional. Pai, por tua misericórdia, renova as nossas forças, recarrega, ó Deus, as nossas baterias nessa noite. Limpa, Senhor, as lentes a qual nós vemos a vida, a qual nós enxergamos as pessoas, porque nós queremos fazer a diferença, Senhor, andando sobre a terra. Queremos ser, de alguma maneira, parecidos como Jesus. Jesus, enquanto andou por aqui, ele fez a diferença, foi a diferença na vida de pessoas. E que essa palavra que a gente recebe, ó Pai, e comunica, não seja apenas, ó Pai, para massagear as nossas emoções ou, quem sabe, o nosso ego, mas que ela possa produzir vida em nós, Senhor. E que essa vida seja liberada sobre a vida de outras pessoas, hoje à noite, amanhã, ou em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu tenho aprendido, Senhor, que em Ti nós estamos preparados para enfrentar qualquer estação, qualquer ambiente, qualquer inimigo. Por isso, ó Deus, comunica através do Teu Espírito nessa noite no nosso coração, ó Deus. Comunica a Tua palavra, comunica que Tu estás conosco, ó Pai. Como é bom sentir que Tu estás conosco em meio à luta, em meio às adversidades, em meio aos problemas. Saber que Tu estás conosco, se manifestando da maneira que Tu se manifesta, Senhor, dentro da subjetividade de cada um. Cada um consegue te perceber de uma maneira. Que esse dia, ó Deus, nós possamos ter essa percepção e essa lembrança, ó Deus, de que nós não estamos sozinhos, de que apesar do caos que o mundo se encontra, de que apesar que toda a sociedade está se deteriorando no que diz respeito em relação à família, nós estamos guardados em Ti, guardados na Tua palavra, e nós cremos que essa noite, esse dia será um dia abençoador mais uma vez para a nossa vida, Pai. Nós não estamos buscando outra coisa aqui que não seja sermos abençoados por Ti e abençoarmos as vidas que estão nos ouvindo agora nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, por minha casa, pela vida que Tu tem me dado e por todas as bênçãos e benefícios que Tu tem derramado sobre a minha vida e que eu possa, Senhor, de alguma forma nessa noite, nesse dia, transferir isso, ó Deus, para essas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Hoje o nosso tema, pega papel e caneta aí, porque nós vamos falar da família ideal, né? A gente vive num tempo que
Todo mundo quer falar qual é o padrão de família, qual é a melhor configuração de família, o que funciona e o que não funciona. E hoje eu quero falar aqui pautado na palavra e também sempre usando um pouquinho do olhar sociológico, psicológico, para que a gente possa ter um pouco mais de clareza a respeito do que são as coisas que a gente está falando aqui. Então, em algum momento, eu quero te ajudar. Pega aí papel e caneta. Nós vamos ler alguns textos, mas eu quero começar com uma introdução, né? Porque quando a gente fala de família, cada um aplica uma maneira, né? E aí não estou falando nem de uma condição ideológica, tá? Porque para Deus, casamento é uma relação heterossexual. Isso para mim é indiscutível, tá bom? Talvez outras pessoas, ou quem sabe quem está me ouvindo, acreditam em outro formato, mas eu acredito no formato estabelecido por Deus. E tem dado certo, né, na minha casa, e esse padrão para mim, ele é inviolável, tá? Mas quando a gente fala de costumes, né, de convívio, de hábitos de convívio, você vai perceber que as pessoas que moram no sul convivem de uma maneira, por quê? Existem fatores externos que fazem com que elas, de alguma forma, estabeleçam uma rotina de vida, né? Como, por exemplo, o tempo lá é mais frio, a temperatura é diferente do Nordeste, por exemplo. Então você percebe que a cultura ela acaba influenciando no estilo de vida. E sobre isso, às vezes a gente tem muita dificuldade, porque, por exemplo, quando você se casou, você seja menino ou menina, né? Você se casou aí com a sua esposa ou com o seu esposo, você percebeu que talvez ele gostava de uma coisa, você gostava de outra, e a gente vive o tempo todo dentro desses conflitos, né? Da subjetividade de cada um. Isso na verdade, quando se fala desses hábitos de vida, não de valores e princípios, você precisa sentar com seu cônjuge, com seus filhos, com quem vive com você. A gente está falando sobre relacionamento. E literalmente você definir, traçar metas, traçar acordos, o que se aplica melhor dentro da tua casa. Existem coisas que se aplicam melhor dentro da minha casa, mas isso não significa que vão se aplicar dentro da sua. Então, quando a gente sai do ambiente, de valores e princípios, tá? De colunas que sustentam a família, e a gente entra numa vida de rotina, de hábito, entendeu? Isso é uma coisa que vocês precisam encontrar juntos, definir juntos. É coisa de comum acordo, é coisa que se senta e aí se conversa e se estabelece. Tá bom? Agora, vamos começar a falar um pouco dessa coisa de família ideal. A família que Deus quer, a família que Deus usa, a família que Deus admira, a família que Deus trabalha. Quando a gente fala dessa questão, não é apenas a configuração que define, né, o que Deus vai usar ou o que Deus não vai usar. E como assim essa questão de configuração? Porque talvez você se casou e ainda talvez você não tem filho. A família nuclear é aquela família, né, que normalmente todo mundo usa, né, em tese, é a família de um homem, uma mulher e os filhos, né? Mas existem outras configurações. Talvez você more com seus pais e nem quer entrar no mérito se é correto, se não é. Talvez você não tenha filhos, talvez você mora com sobrinhos, enfim. Então, existem várias configurações. Agora, qual é a expectativa de Deus em relação a isso? Por exemplo, Deus escolheu Noé. Para a partir da família de Noé, ele construiu um projeto de salvação. Então Noé, ele aponta para uma família nuclear. É o Noé, a esposa, os filhos, certo? Porém, contrapartida, mais adiante, Deus ele vai escolher Abraão. Abraão e Sara, eles não podem ter filhos, mas isso não impede de Deus trabalhar através da vida deles, tá? Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê Deus escolhendo um casal recém-casado, que é José e Maria, para que a partir deles o Salvador entre no mundo.
No mesmo período, 3 meses antes, está nascendo João Batista. Fruto de quem? De Isabel e Zacarias, um casal idoso, já no final da vida, e que eram estéreis. Não podiam ter filho. Então você percebe, quando nós falamos desse ideal que Deus quer, é claro, e aí nós estamos falando de relações da família conservadora, não é? De um homem, de uma mulher, ou filhos ou não filhos, ou outros parentes envolvidos. Então, assim, você não precisa, literalmente, ter uma casa onde há um esposo, uma esposa e filhos para que Deus use a tua família para ela ser um canal de bênção, de alguma forma, no bairro que você mora, na sociedade que você convive. O que é importante dentro desse aspecto? Importante é o quê? É estar dentro dos valores e dos padrões que Deus estabeleceu através da palavra, né? Então, você estando dentro desse princípio, não importa quantas pessoas tem dentro da sua casa, não importa se você teve filhos ou não. Então, para Deus, Ele pode usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer. Família ideal não é aquela que não possui gente que não comete erros. Não existe família perfeita. A gente precisa sair um pouco desse padrão, daquela idealização, talvez, do conto de fadas, que existe uma família que tem gente que não comete erros. Onde há ajuntamento de pessoas, existe pessoas errando. Então, assim, o que é a família ideal? Não é aquela que não comete erros, mas sim aquela família que tem pessoas dentro dela que tem a capacidade de reconhecer erros. Então, o que conta nesse momento é a minha capacidade de reconhecer os erros e abandoná-los. Porque quando eu reconheço os meus erros para os meus filhos e para minha esposa, eu fortaleço a confiança da minha casa. Um segundo momento é a minha capacidade de perdoar. Então, família ideal não é aquela que não comete erros, mas é também aquela que tem a capacidade do perdão. Por quê? Se você não tiver capacidade de perdão, você corre o risco, a vida da tua família está correndo risco. Porque é o perdão que preserva, o perdão restaura as alianças. O perdão, ele dá continuidade à vida. Um outro aspecto é a minha capacidade de aplicar na horizontal aquilo que Deus faz por mim na vertical. Eu preciso ter esse pensamento e esse sentimento. Aquilo que Deus faz por mim, eu preciso fazer por todos aqueles que estão à minha volta. E quando você caminha dentro desse trilho, desse eixo, você preserva a bênção de Deus sobre a tua casa. Você espalha bênçãos de Deus sobre a tua casa. Então, não é não cometer erros. Se comete, reconhece. Se é ferido, perdoa. E aplica a sistemática que Deus aplica sobre a sua vida. Agora eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13. Você vai ficar assustado. Por quê? Família ideal é aquela cujos seus membros pagam suas dívidas. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. O marido deve cumprir o seu dever marital para com a sua esposa, e da mesma forma a esposa para com seu marido. Essa tradução é King James. Mas em outras traduções, você, por exemplo, vai ler dívida, porque dever significa dívida. Então Paulo está falando a respeito de uma relação conjugal. Está dizendo, marido, pague a dívida que você tem com a sua esposa. Da mesma maneira, esposa, pague a dívida que você tem com seu marido. Quando a gente entra num relacionamento, existem boletos a serem pagos, tá? Você, como mulher, tem um boleto a ser pago para o seu marido. Você, marido, tem um boleto a ser pago para a tua esposa. Isso está na Bíblia. Você, filho, tem boletos a pagar para os seus pais. Da mesma maneira, os pais têm boletos a pagar para os filhos. Então, a família ideal é aquela a qual os seus membros entendem que você tem uma dívida com todo mundo que está debaixo do mesmo teto que você. Família ideal. Deixa eu falar aqui a respeito de 3 pilares, 3 eixos. Família ideal, do ponto de vista divino, é a família que tem homens tementes a Deus.
Independente se é filho, independente se é esposo, você precisa, como homem, ser temente a Deus. Provérbios 19:14. Casas e riquezas herdam-se dos pais. Provérbios 14:26. Provérbios 14:26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e refúgio para os seus filhos. Quando você teme a Deus, você constrói uma fortaleza dentro da tua casa e você protege toda a tua família através do temor. Não é através da habilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele não trabalha dentro dos padrões humanos. Ele trabalha com gente arrependida. Tá? Número 2. Mulheres prudentes. Provérbios 19:14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Vem não é apenas no sentido de dar, mas é no sentido de extrair do Senhor prudência. Se relacionar com Deus faz de você uma mulher prudente. Quando a gente fala desse vem, é aquela que foi em direção a Deus e quando volta, volta com prudência. Por fim, filhos ensináveis. Provérbios 3:11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Que essa palavra possa nos nutrir em todo o tempo, Senhor. Abençoe as famílias agora nesse momento. Que a tua paz e que o equilíbrio do Espírito esteja dentro dos lares. Em nome de Jesus. Amém. Te espero amanhã, às 9h40 da noite. E que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, deixei um link aí na descrição do vídeo. Se inscreve lá, você vai estar abençoando a nossa comunidade. Compartilha também essa live para a gente alcançar aí um número maior de pessoas. Amanhã a gente está de volta falando de família novamente. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.